A Universidade do Vale do Itajaí vive um momento especial. Homenageada por diversos segmentos da sociedade pela passagem dos 50 anos de ensino superior em Itajaí, a Univale também respira a atmosfera da conquista, da regulamentação das universidades comunitárias. Esse novo tempo é marcado ainda pela reeleição do professor Mário César dos Santos, que no dia 31 de março assumiu seu segundo mandato no cargo de presidente da Fundação e reitor da Universidade do Vale do Itajaí. É com ele que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Fernanda Vieira. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que nos acompanha na rádio Univale FM nos 94,9 e também na TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco através do e-mail vivavozunivale@hotmail.com, no Facebook, facebook.com/vivavozunivale e no Twitter, @vivavozunivale. E para falar da Univale, nós convidamos o professor Dr. Mário César dos Santos, reitor da Universidade do Vale do Itajaí. Obrigada pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Lisa, boa tarde, Fernanda, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Mais uma vez é um prazer estar nesse convívio e podermos conversar sobre a nossa querida Univale. Bom, professor, primeiríssima pergunta, com que espírito e com que visão o senhor assume esse segundo mandato à frente da Univale? Bom, o espírito se renova a cada vez que nós assumimos uma nova missão, especialmente numa ocasião como esta, em que nós tivemos, vamos assim dizer, a validação das nossas participações na universidade em face da aprovação que tivemos pelos conselhos, porque efetivamente o índice obtido é fruto do desempenho de toda a equipe. Então, a recondução é uma recondução pelo trabalho da equipe e, por isso, nós estamos extremamente motivados nesse novo mandato, com todas as perspectivas que você bem já conhece e mencionou, inclusive com a nova lei das universidades comunitárias, o que abre uma perspectiva muito boa. Professor, esse é seu segundo mandato como reitor em uma das maiores instituições de ensino superior do Estado. O seu primeiro mandato foi marcado por uma grande conquista, qual falamos já, a regulamentação das universidades comunitárias. Qual é a sua grande meta até 2018? Bom, a instituição, a nossa Univale, ela tem se solidificado cada vez mais na qualidade dos serviços prestados, e esta qualidade nós pretendemos fazer com toda a equipe que ela se amplie e vire excelência. Então, os nossos conceitos da universidade, o nosso IGC, o IGC4, e nós vamos perseguir a excelência que seria o IGC5. Então, cada vez mais aprimorando as possibilidades de encontrarmos ressonância junto a toda a equipe de docente, de colaboradores e da comunidade acadêmica, especialmente os alunos, porque quando a instituição recebe um bom conceito, ela recebe por um conjunto do qual nesse conjunto está composto também pela comunidade acadêmica discente. Então, nós vamos fazer com que cada vez mais os nossos alunos, de todos os níveis, desde o colégio de aplicação, a graduação, as pós, tanto o lato quanto o estrito sensu, mestrado, doutorado, todos, quando venhamos nos encontrar a cada dia na universidade, tenhamos o máximo prazer em fazê-lo, venhamos com o máximo interesse para que nós possamos cada vez mais desenvolver bem as nossas atividades. Mas, professor Mário, a estrutura organizacional já foi modificada agora na sua nova fase. Por exemplo, não existe mais a vice-reitoria, as pró-reitorias. Qual a intenção desse novo desenho? Lisa, nós passamos 12 anos na estrutura que tínhamos, né? Os 4 anos primeiros do professor Provese, na gestão 2002-2006, na segunda gestão 2006-2010 do professor Provese, onde nós atuamos como vice-reitor, e na minha primeira gestão 2010-2014. Nós vimos ao longo desse tempo que a gestão cumpriu sua missão, ela tem uma perspectiva de desafios ainda maior, e especificamente, olhando alguns modelos de instituições nacionais e internacionais, nós também perseguimos uma perfectibilidade na gestão, na estrutura da gestão,
e por isso elevamos as pró-reitorias à condição de vice-reitoria e transformamos a vice-reitoria numa vice-reitoria de planejamento, de desenvolvimento institucional e planejamento, quer dizer, justamente fazendo com que as 3 vice-reitorias possam dar conta de toda a nossa estruturação acadêmica, né? E isso é necessário, até porque algumas outras alterações da gestão foram feitas, justamente para que nós possamos perseguir cada vez mais os índices de excelência. Bom, professor... Desculpa, Lisa. Não, eu queria só aproveitar o gancho, já que ele mencionou a Vice-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Eu acho que é a novidade principal nessa nova organização. Qual vai ser o papel específico dessa Vice-Reitoria? Bom, a Vice-Reitoria ela foi assumida pelo professor Dr. Carlos Alberto Obelin. Ela tem uma função principal. Nós temos 3 grandes estruturas orçamentárias, uma estrutura orçamentária financeira, o PCO, né? Nós temos o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, e nós temos uma série de outras ações que visam o planejamento, o próprio orçamento da instituição. Então, a intenção dessa vice-reitoria é fazer com que esses 3 mecanismos de planejamento, eles se aperfeiçoem, se entrelacem, formem uma só, fluindo de uma só maneira, no caso, e especialmente nós, com essa vice-reitoria, tentamos desdobrar funções que antes estavam na Secretaria Executiva, exatamente para que as questões ligadas ao planejamento, às grandes obras, serviços da instituição, eles possam estar mais pensados no planejamento e executados, então, pela diretoria administrativa no dia a dia, mas o planejamento esteja voltado a esta vice-reitoria. Bom, e a presença do governador do estado, Raimundo Colombo, na cerimônia de posse é um indicador da importância da universidade para o estado. Quais novas metas a Univale busca para contribuir com a educação em Santa Catarina? Nós temos uma série de grandes ações institucionais, não só no âmbito da vivência nossa com os nossos campos e com as nossas atividades da própria Fundação Univale, da Universidade do Vale do Itajaí, mas também na interação que nós temos com as demais instituições do SEMACAF. Momentaneamente, nós dirigimos a CAF, né, até o mês de junho, e estamos no término do mandato de 2 anos frente à CAF, e nós temos feito um trabalho junto às demais instituições associadas. Neste momento, nós estamos planejando, inclusive, auxiliar as demais instituições a dar um passo que elas não fizeram ainda, mas nós já fizemos em setembro de 2012, que é migrar para o EMEC, para a análise e a jurisdição do MEC, já que as nossas instituições do SEMACAF todas estão vinculadas ao Conselho Estadual de Educação. E com a lei do PROIES, do Programa de Recuperação das Instituições de Educação Superior, a Univale e a Unesc migraram para o EMEC. E as demais ainda não fizeram, estão aguardando a nova lei que vai possibilitar esse passo, né, esse ato, e com isso nós já estamos fazendo um seminário, preparando as nossas co-irmãs para esse momento. Além disso, estamos fazendo um grande projeto, talvez um dos maiores projetos a serem desenvolvidos no país, que é a revisão de toda a estrutura curricular das escolas estaduais, de nível médio. E quem está liderando esse projeto é a CAF, né? Mas quem está à frente desse projeto, como organizador desse projeto, é a Univale, através da pró-reitora, aliás, da vice-reitora Cássia Ferri. Então, quer dizer, nós temos tido a possibilidade, a expertise, pelas nossas estruturas, pela nossa capacidade instalada, pela condição da nossa estrutura docente, especialmente em face da grande titulação, de possibilitar também o interrelacionamento com outras instituições e, no caso, agora com o próprio Estado, fazendo uma reestruturação que o Estado vinha protelando, vinha pensando em fazer, mas não conseguia, e agora nós assumimos essa grande missão.
Bom, nós já mencionamos essa série de homenagens que a Univale tem recebido por conta da passagem dos 50 anos do ensino superior aqui em Itajaí. E eu, particularmente, a Fernanda também, esteve presente aqui na própria Univale, na sessão solene da Assembleia Legislativa, que também homenageou a Univale. Uma coisa que chamou a atenção é a maneira afetiva com que os homenageados sempre se dirigiam à Univale, né? Nós gostaríamos de saber qual é a sua relação, como foi a sua relação com a Univale. A relação começa como uma relação talvez profissional, mas ela passa do campo profissional porque ela nos envolve completamente, né? Evidentemente que a minha passagem pela Univale ela é de um tempo em que a gente era professor da Univale muito mais por uma questão de status profissional do que propriamente pela função profissional, né? Eu entrei na Univale em 1981, 5 de março de 81. Então, na época, um advogado ser professor do curso de Direito era um baita do status para o advogado. E assim, no curso de Direito e muitas outras ações e muitos outros cursos, também havia essa correlação. Posteriormente, com o aprimoramento e a profissionalização da atividade docente, nós acabamos envolvendo-nos com a própria busca da titulação, né, mestrado, doutorado, etc., como todos os professores fazem, hoje, inclusive, com apoio para isso, para a busca da titulação, e isso faz com que nós passamos a ter uma relação com a instituição muito mais prazerosa, muito mais de coração, de paixão. Por isso que as pessoas se afeiçoam tanto no dia a dia, né? Quer dizer, o fato de a gente conseguir criar na instituição um clima extremamente bom de relacionamento, de fazer com que as pessoas tenham satisfação no dia a dia em poder estar no nosso convívio, no convívio das pessoas, reciprocamente, né? E nós podemos fazer com que as coisas andem bem. Isso é fundamental. E, bom, né, o senhor é especialista em direito tributário, direito processual civil, direito processual do trabalho, direito civil e é mestre e doutor em direito. Com todas essas credenciais, o que atraiu o senhor para a vida universitária? Bom, foi, sem dúvida, a oportunidade que eu tive de ter um professor que me inspirou muito, que me convidou para ser seu professor assistente. Eu, na época, era um fiscal de tributos municipais, né, nos idos lá dos anos 80, e o professor Dr. Roberto Colau Mussi, que era um fiscal federal, fiscal da Receita Federal, que foi meu professor de direito tributário, havia me convidado para ser o seu assistente, né? Então isso, quer dizer, se você ser assistente de uma matéria que você se afeiçoa, gosta, exerce a atividade, lhe dá uma condição muito boa de você exercer o magistério e se aprofundar nele, né? Foi onde me deu toda a oportunidade de, em seguida, fazer as especializações e buscar cada vez mais um aperfeiçoamento para poder estar no convívio dos alunos no dia a dia, porque para a gente poder estar no convívio de sala de aula, a gente precisa estar acima de tudo, muito preparado, né? Preparado com toda a condição de bagagem de conhecimentos e de estrutura de orientação para que o aluno possa ter em você a segurança de saber onde buscar o conhecimento pelas orientações que você passa e pela maneira como você se posiciona em relação a essa área de conhecimento. Bacana. Professor Mário, nós já falamos bastante sobre a lei das universidades comunitárias, mas gostaria ainda de voltar a essa questão, pedindo o seu olhar e uma explicação mais simples para que as pessoas todas possam compreender a importância disso, né? Então, qual a importância dessa legislação que agora denomina, então, a Univale e várias outras como universidades comunitárias? Qual o impacto disso sobre a Univale e sobre todas essas universidades? Bom, uma explicação preliminar parece ser conveniente. Nós tínhamos na legislação brasileira uma dicotomia chamada as instituições públicas e as privadas. Então, ou eram públicas ou eram privadas. As públicas são aquelas que dependem do orçamento público, municipal, estadual ou federal, quer dizer, uma UDESC.
é uma instituição estadual, o rendimento, todos os recursos da UDESC vêm do orçamento do Estado. A Universidade Federal de Santa Catarina, uma Universidade Federal, toda a estrutura financeira para a sua vida diária vem do governo federal. Nós temos instituições privadas, aquelas que têm o ensino como mercadoria, quer dizer, vendem o saber, né, no frigir dos ovos ao final, e tem uma finalidade de lucro, né, ou seja, são empresas de educação. Ora, nós temos um segmento no Brasil, temos um segmento do Brasil, que não é nenhum nem outro. São as instituições que não têm fim lucrativo, que exercem uma função pública da educação, mas que mesmo exercendo uma função pública da educação, diferem das outras, diferem das primeiras porque não depende do orçamento público, diferem das segundas porque não visam lucro. Então nós precisávamos regular isso na legislação brasileira, e por isso que nasceu a ideia de criarmos as instituições comunitárias, ou seja, são públicas, não estatais, são públicas pelo exercício da atividade do ensino, do dever do Estado, da função do Estado, mas não são estatais porque não dependem preponderantemente de recursos públicos, dependem de mensalidades, como ficou inserido na Constituição de 88, e esta lei veio reconhecer a existência de um terceiro. Tem as públicas, tem as privadas e tem aquelas que estão numa condição intermediária, que por não depender do orçamento público, não tem finalidade de lucro, portanto são públicas não estatais ou comunitárias. Bacana, essa explicação importante. Depois do intervalo nós vamos voltar a tocar nesse tema, conversando com o professor Mário César dos Santos, reitor da Univale. Até depois. Já estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o reitor da Univale, o professor Mário César dos Santos, que está aqui conversando com a gente sobre Univale, sobre o futuro dessa instituição tão importante aqui para toda a região. Eu queria puxar o gancho do nosso intervalo, ali antes do intervalo, estávamos falando sobre as universidades comunitárias, a lei das comunitárias. Na prática, professor, o que isso vai trazer de benefícios para a Univale? Isso é fundamental, né? Nós corremos atrás de uma lei, o que é que isso nos beneficia? Bom, dois aspectos são importantes na lei das comunitárias em relação ao benefício que possa nos trazer. Primeiro, a lei prevê o chamado termo de parceria, que nós possamos fazer com todos os órgãos públicos. Segundo, nos habilita a participarmos de todos os editais que normalmente só são voltadas às instituições públicas. Então, esta aproximação que nós temos, teoricamente, do exercício de uma função pública nos possibilita participar de editais. Bom, isso vai acontecer? Já está acontecendo. Nós já temos 2 editais, um voltado, inclusive, para o chamado edital Proequipamentos, que é um edital da CAPES, do MEC, que é para os cursos estrito sensu, mestrado, doutorado, e temos um edital de extensão do MEC. Quer dizer, então, 2 editais. Para esses 2 editais, a universidade, a Univale, como todas as outras comunitárias, pode apresentar seus projetos e concorrer para receber recursos. Por certo, a comunidade acadêmica discente vai querer, mas isso mexe no meu bolso, né? Lógico, no futuro a gente tem a expectativa de que quanto mais outras formas de receita nós tivermos, menor a captação que nós deveremos ter da mensalidade. Professor Mário, uma questão que circula entre os estudantes é se o fato de, se agora a Univale ser conhecida como uma universidade comunitária, isso não vai se refletir em redução das mensalidades? É, bem essa situação. Quanto mais nós aumentarmos, porque hoje a fonte de recurso única para o custeio da universidade são as mensalidades e a prestação de serviço. Se nós tivermos outras fontes federais de recursos, nós poderemos minimizar o custo, né? Porque o sistema da fundação é um sistema em que se busca o equilíbrio entre as despesas e as receitas. Então, na medida em que nós tivermos outras receitas, reduzirá o custo das mensalidades. Bom, professor Mário, nós mencionamos a ACAF, o senhor é presidente da Associação Catarinense das Fundações Educacionais e também é vice-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias agora, né? Sim. Então, depois dessa vitória da aprovação da lei que regulamenta as comunitárias, então, quais são os novos objetivos da entidade?
Olha, nós temos um grande objetivo ainda, porque falta algumas regulamentações da legislação que envolve as instituições comunitárias. Ainda temos um grande problema do sistema, que é o problema da certificação. A certificação de entidade beneficente de assistência social. Muitas das nossas instituições são filantrópicas. E houve a passagem desta questão da certificação do antigo Conselho Nacional de Assistência Social, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agora para o MEC, para o Ministério da Educação. As instituições que têm preponderância na educação, quem certifica se ela é beneficente, filantrópica ou não, agora é o MEC. E há uma falta de legislação, nós temos necessidade de uma legislação de transição do sistema anterior para o sistema atual. E é isso que nós estamos perseguindo ainda, no sentido de fazer com que as instituições tenham uma vida tranquilizada com relação a ter uma estrutura jurídica, uma estrutura de orientação, capaz de saber o que fazer para ser certificado. Hoje nós sabemos qual é a razão da certificação, né? Produto de 20% da receita tem que ser aplicado em filantropia, em gratuidade, mas o MEC entende que essa gratuidade deva ser apenas em bolsa de estudos. E as nossas instituições, ao longo dos anos, como a Univale há 50 anos, sempre se envolveu com muitas atividades sociais, muitas atividades de extensão, então nós temos que redirecionar o nosso foco, e isso precisa de uma legislação que ampare. Então, o grande objetivo, do ponto de vista das entidades, a CAF e a BRUC, é ainda buscar uma legislação que apazigue esta relação que ainda está um pouco tumultuada. O senhor estava falando, desculpa, só para aproveitar, o senhor tinha mencionado que a CAF também está fazendo aniversário agora em breve, né? Sim, a CAF completa no próximo mês, 40 anos. Dos 50 que nós temos, 40 nós pertencemos à CAF, e já tivemos também o professor Neto Vilela, que foi presidente da CAF durante um tempo também. Quer dizer, a CAF hoje, em Santa Catarina, ela representa as instituições da CAF, as nossas 16 instituições que compõem a CAF, nós representamos 67,5% do ensino superior de Santa Catarina. Então é uma participação muito importante. Lógico que além da CAF tem as privadas e a federal, mas o sistema CAF, no sistema CAF está o DESC, né, que compõe a CAF e a FURB, como pública municipal, né? Então nós temos uma grande fatia do ensino superior catarinense. Bom, professor, vamos falar um pouquinho assim da sua vida de estudante, né? Como é que era o tempo, assim, o tempo de vocês na universidade? Por exemplo, aquela escapadinha no bar antes ou depois da aula é meio que um ritual que permanece entre os estudantes, né? O que vocês gostavam de fazer na época ali? Olha, nós temos que voltar aí ao século passado, né? Primeiro, né? Pois é, veja. Eu estudei na universidade em 2 momentos. No primeiro momento eu fui estudante do curso de Geografia, né? E isso foi até a década de 70, Lisa, quando eu conheci a sua prima, né? E aí, por fazer a opção por casamento, eu tive que deixar a faculdade na época, né? Então, opções. Eu deixei de cursar, então não concluí Geografia, eu era professor na época do ensino médio, né, de Geografia, e voltei em 73 para fazer Direito, no caso. Era um pouco diferente essa questão de frequência fora das atividades da aula, era um pouco diferente do que hoje é, né? Hoje parece que tornou uma coisa muito mais frequente, muito mais habitual, né? Mas na época, até porque as condições da cidade e as condições econômicas eram outras, né? A gente pode até perceber isso na própria evolução, não só social, mas também econômica da população, no caso, né? Então, nós tínhamos, evidentemente, alguns momentos em que isso aflorava, especialmente após algumas provas, após algumas, né? Eu me lembro de um professor que nos honrava muito ser aluno dele, o professor Dr. Aquiles Garcia, que era um terror, né? Como a gente dizia na época, né? Mas ele tinha o Código Civil, que o Código Civil brasileiro é uma bíblia, né? Se alguém fosse ler o código e lesse com a pontuação indevida, ele corrigia, assim, oralmente, sem estar com a mão no código, ele corrigia, ele sabia o código
de trás para frente, no caso, né? E, de vez em quando, ele nos pegava para provas orais. Então, o dia que tinha a prova oral com o professor Aquiles era adrenalina total. Pré-prova, né? E pós-prova, aí tinha que relaxar, né? Aí, então, era o momento, Fernanda, que a gente descontraía, conversava, assim, se irmanava cada vez mais com um grupo, né? Nós tivemos um grupo muito bom de acadêmicos, de várias origens. Meu grupo, a minha turma de 77, como a gente costuma dizer, quando entramos em 73, nós tínhamos colegas que vinham de Tubarão, de Laguna, 3 de Paranaguá, Campos Novos, enfim, tínhamos colegas de várias regiões do estado e que a gente tinha uma dificuldade na época maior, né? As estradas eram mais difíceis. O meu último ano de faculdade eu morava em Lages, Lisa, morei em Lages, do meu apartamento em Lages até o Colégio Salesiano em Itajaí, onde eu vinha estudar, era 316 quilômetros de vinda, né? Mais 316 de frida. De Ilhota até Lages, naquela época, era uma serração só. A volta do túnel era um suplício, no caso. Mas, enfim, eram turmas que vinham de diversas origens, alguns já de uma fase mais madura. Nós tivemos, por exemplo, foi contemporâneo nosso prefeito de Campos Novos, foi contemporâneo nosso o João Mar Macanhã, que veio de Água Doce para aqui estudar e acabou depois se radicando em Itajaí, sendo prefeito, deputado estadual. Tínhamos um deputado estadual, Murilo de Criciúma. Enfim, tínhamos várias pessoas, o Ayrton de Oliveira, que foi secretário de Turismo de Santa Catarina e também de Florianópolis. Tivemos vários colegas de diferentes origens, né, que aqui cursaram bastante conosco. Bom, a gente tem 1 minuto de programa. Eu queria aproveitar essa sua fala que remete aí a esse tempo que foi mais complicado, né? Fazer universidade era muito mais difícil. Está fácil fazer universidade hoje, professora? Eu diria para todo pai de família que seu filho não faz universidade ou porque o senhor não quer ou porque ele não quer. Porque hoje nós temos, além de uma grande quantidade de mecanismos, bolsas, apoios, um financiamento estudantil, o FIES, a Universidade do Vale do Itajaí, uma das universidades que apoia o GEDUC, que é um grande programa de financiamento estudantil, e que tem como parceiros tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil, com juros de 3% a 4% ao ano, que quando ele começar a pagar, a mensalidade já se esvaiu com o tempo. Quer dizer, então, a perspectiva hoje é que todos possam ter acesso ao ensino superior, há possibilidades, há bolsas, há estímulo, há formas de fazer sem onerar o orçamento familiar. E a gente espera que cada vez mais a universidade, somos uma grande universidade de inclusão social, nós temos nos nossos, hoje, 26 mil alunos, pelo menos uma grande quantidade de alunos ou com bolsa parcial, com bolsa integral, ou com financiamento estudantil. Mais de 11 mil alunos dessa forma, com bolsa parcial, integral ou financiamento estudantil. O que é uma forma de fazer com que a nossa sociedade, em todas as áreas, cada vez mais se integre nas atividades da economia regional e estadual. Muito obrigada, a gente agradece a sua presença. Nós conversamos hoje com o professor Dr. Márcio César dos Santos, o reitor da Univale. Até a próxima, né, Fernanda? Isso aí, até o próximo Viva Voz. Obrigada. Muito obrigado.